Professor. E essas medidas socioeducativas aí, o que a gente pode explorar delas? Bom, primeiro aí eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente poder fazer esse bate-papo de uma forma um pouco mais aberta, né? Formal e informal ao mesmo tempo, no sentido da gente poder prosear, né? Papear sobre um assunto que é complexo, né? Que é pesado no sentido aí da forma que muitas vezes a gente acaba adentrando, se deparando no nosso cotidiano profissional, né? Eu sou um cara aí, Adriano, e a galera que nos assiste aqui, que curte pra caramba o trabalho desenvolvido com as medidas socioeducativas, né? Hoje eu tô há quase 7 anos aí desenvolvendo um trabalho enquanto trabalhador do SUAS, né, enquanto assistente social e trabalhador do SUAS, desenvolvendo sempre esse acompanhamento junto com o serviço de medida socioeducativa e meio aberto, né? Um serviço aí tipificado, né, junto à tipificação dos serviços da assistência social, junto à Política Nacional de Assistência Social, que engloba aí, então, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, não é algo que acontece só em São Paulo, que acontece só no Rio, mas é um serviço aí que é ofertado a nível federal, né? Todo o território brasileiro. Então, dizia que eu gosto pra caramba de desenvolver esse trabalho, que eu gosto de estar com a molecada, né? Eu gosto de trabalhar com adolescentes, com juventude, Sim. e as medidas socioeducativas, né, é, são né, aplicadas diretamente a esse público, né? Como você colocou aí já junto à sua fala, junto à sua pergunta, né? Ela está prevista pelo ECA, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus artigos 112 e 115, né? Que vai direcionar o que são, né? Quais são as medidas e em que contexto elas são aplicadas, né? E aí é importante a gente trazer para né, dar direcionamento a esse nosso bate-papo, assim, numa fala um pouco mais contextual, que elas são determinadas judicialmente. Então, é um serviço que está ligado diretamente ao judiciário, né, com a vara da infância e juventude, com os fóruns, com as comarcas aí, cada região, cada território, apesar de ser aplicado, de ser ofertado na política de assistência social, né? Então, Sim. e aí, né, acaba sendo mediante essa determinação judicial, da qual atribui a um adolescente, a um jovem, essa medida por consequência de um ato infracional, né? Então, ela é atribuída a esse jovem em consequência, vamos colocar dessa forma, em consequência da ação de um ato infracional, tá? Da qual ele foi aí atribuído. O trabalho, cara, é um trabalho bem complexo e cheio de desafios, mas também com muitas possibilidades. Eu gosto sempre de colocar esse contraponto, que a gente acaba reclamando pra caramba, né, no nosso cotidiano profissional, e a gente sabe bem que o nosso cotidiano profissional ele sufoca, né? O cotidiano ele nos prende, como bem coloca a professora Martinelli, né? As intempéries do cotidiano nos sufocam, mas ao mesmo tempo é um espaço, é um trabalho que nos possibilita aí, que nos desperta oportunidades com o território, com a família, com o próprio, e principalmente com o próprio ou com a própria adolescente ou jovem, tá? No sentido de que, em tese, o nosso trabalho, né, enquanto técnico, enquanto profissional de serviço social e também de outras áreas que acabam executando esse serviço, como, por exemplo, companheiros das áreas da psicologia, da sociologia, da educação física, em tese, o nosso trabalho deve ser direcionado sempre nessa questão da autonomia e de uma expressão que eu gosto muito de utilizar, que é a do protagonismo juvenil, né? Que aí até destaco aqui que é a minha área de pesquisa também aí junto aí a recente defesa da minha tese com o doutorado, onde eu atribuo essa questão do protagonismo juvenil no processo das medidas socioeducativas, ou como eu coloco, né, o pseudo-protagonismo, que por deveras vezes esse jovem, esse adolescente,
ele acaba não sendo protagonista naquele momento, naquele contexto, porque há um processo de adultocentrismo, né? Então, há uma imposição dos adultos que querem impor e colocar o que vai ser melhor ou não para esse contexto. Sim, Então, a gente acaba, não sei se para começar, eu sim. desembeço, eu engato a primeira e vou embora aqui. Se você não me cortar, eu vou embora. Maravilhoso. Boa noite, Orlando. Bem-vindo. E a Orlene está agradecendo. Eu que te agradeço, Orlene. Então, a sua tese de doutorado sobre a questão do protagonismo, né, juvenil, conta mais um pouquinho. Eu me interessei. Eu tive né, não sei como é que eu posso colocar aí a ideia de me aventurar nessa discussão, porque quando a gente fala de protagonismo juvenil, a gente vem na nossa primeira linha de raciocínio aquele que é protagonista, né, aquele que está à frente, né, que existem coadjuvantes e protagonistas quando a gente remete ao teatro, a filme, essas coisas, né? Mas é uma categoria que não é tão fácil de contextualizar, principalmente quando a gente busca essa aproximação com o serviço social, porque hoje, na lógica do capitalismo, do neoliberalismo aqui no nosso território, vai colocar esse viés para uma outra pegada, né? Então, ele vai fortalecer essa questão também do individualismo. Então, muitos trabalhos que acabam sendo desenvolvidos, como se fala de protagonismo juvenil, é um protagonismo individual, né? Um protagonismo do sujeito ali, sem uma perspectiva do território, sem uma perspectiva do coletivo. E aí o que a gente tenta, né, o que eu tento discutir, o que a gente tenta também desenvolver no nosso processo de trabalho, é um protagonismo coletivo, né, do jovem, do adolescente, ele se enxergar naquele contexto e se sentir e de se fazer pertencente, né, entendendo a realidade, entendendo que ele influencia e é influenciado pelo meio, e aí a gente tenta trazer nessa perspectiva de um real, vou arriscar usar essa expressão, de um real protagonismo, da qual esse sujeito se reconhece enquanto um sujeito histórico, um sujeito que compõe um grupo, que compõe uma comunidade, né? E aí trouxe essa proposta de discutir essa categoria protagonismo, também muito influenciado dentro de um contexto, e aí isso eu me enxerguei no processo de construção com a ajuda da minha primeira orientadora e depois que eu tive um movimento de troca de orientação durante o Sim. doutorado, né? Eu comecei com a professora Aldaísa Sposati, mas aí ela se aposentou aí no meio do caminho e fiquei com o professor Ademir Silva, né, na PUC São Paulo. E eles me colaboraram no processo de reconhecimento de que é uma questão também pessoal, né? Porque eu passei por esse processo, né? Eu tive esse despertar do protagonismo juvenil também na minha militância. Então, desde os 15, 16 anos, eu trouxe uma militância com os movimentos de juvenis, né? Então, Grêmio Estudantil, Juventude de Partidos, né? Eu tive uma proximidade com a Igreja Católica, junto com as pastorais de juventudes, junto à Teologia da Libertação, então traz toda uma questão dessa busca do protagonismo. E aí eu trouxe isso desde então com as minhas pesquisas. Mas aí nesse processo de desconstrução, para enxergar para além do que está posto pela essa lógica neoliberal de que ele, né, deve ser protagonista, mas não desse protagonismo individual, né? Como a gente vai ver, e aí colocou uma fala de uma forma crítica aqui, né? Não de uma forma negativa e tal, mas dentro do processo de construção, que está muito fortalecida junto ao terceiro setor, né? Quando você pega muitas organizações governamentais que desenvolvem o trabalho com juventudes, vão falar, nós trabalhamos o protagonismo juvenil, mas essas ações, né, esses projetos, muitas vezes não são pensados com jovens e eles acabam reproduzindo ou sendo meros tarefeiros de um planejamento, de uma ideia de adultos, né? Então, que protagonismo é esse? De executar, de ser tarefeiro? Então, a gente traz essa discussão, e aí eu tento resgatar esse contexto, essa parte, para as medidas socioeducativas também. Porque
dentro das medidas socioeducativas existe um instrumental que é obrigatório de ser desenvolvido, de ser elaborado, que é o PIA, né? Que é o Plano Individual de Atendimento desse adolescente. Então, enquanto técnico Sim. que acompanha lá a liberdade assistida, por exemplo, que é uma das medidas socioeducativas em meio aberto, eu vou desenvolver juntamente, vou reformular minha frase, senão eu vou reproduzir o que eu estou tentando colocar ao contrário, né? Eu vou colaborar para a elaboração de um projeto, de um plano, na verdade, de um plano individual de atendimento, que muitas vezes eu tento remeter para um projeto de vida junto com aquele adolescente, de apresentar a ele, de apresentar a ela a possibilidade de construção de um projeto de vida, né? Então não fica naquele instrumental fechado que infelizmente a gente cai nessas armadilhas do cotidiano e a gente usa o PIA só simplesmente com um instrumental a ser preenchido. E aí você pergunta lá para o jovem, e aí, você vai para a escola? Vai, preencho. Né? Você está sendo acompanhado pela saúde? Vou lá e preencho. Quer trabalhar? Quero. Ah, qual área você quer trabalhar? Ah, então se você quer ser professor, vamos colocar aqui como meta, né, que você quer estudar. E aí percebe que esse processo é só preenchimento de papel, de Muito instrumental, robótico, né? mas ele não... Oi? Muito robótico, né? Sim, e pensa isso para a molecada, que atrativo isso acaba sendo, né? Não é, não é, e não faz com que ele se sinta pertencente daquilo, né? Ele não vê aquilo como um projeto de vida. E, infelizmente, isso acaba retratando num processo de não colaboração por um dos objetivos das medidas socioeducativas em meio aberto, que haja transformações, de que haja mudanças na vida desse sujeito, né? Por exemplo, de não retomar o cometimento do ato infracional, né? Que também Sim. tento trazer uma discussão com relação a isso, que o cometimento do ato infracional não pode também deixar de ser visto como uma forma de protagonismo, né? Parece muito doido falar isso, mas tá ali também, não deixa de ser protagonista naquele contexto, pelo fato dele estar ali adiante, dele estar buscando ali dentro daquilo que lhe é proporcionado, dentro daquilo que lhe é apresentado naquele momento, e infelizmente dado como únicas oportunidades, né? E aí a gente tenta desenvolver esse trabalho num processo contrário, de mostrar, olha, existem outras possibilidades, que você pode construir um projeto de vida, e aí não numa perspectiva da meritocracia, daqui um discurso fora da realidade, dizer, você consegue se você se esforçar, que não sei o quê, mas de apresentar, de fato, a realidade a ele, né? De dizer, olha, vamos nos reconhecer enquanto classe, e é muito louco tentar desenvolver esse trabalho por essa linha, porque a sociedade vai nos colocar ao contrário, né, Adriana? De fazer com que ele se reconheça como trabalhador, dele se reconhecer dentro do processo, num contexto histórico, né, numa perspectiva de que a gente busca, enquanto profissão de serviço social, enquanto nosso projeto ético-político, né, que é uma outra coisa que eu trago aqui como destaque, né, que eu lembro quando eu estava no meu processo de formação, há alguns poucos anos, né, não vou colocar quanto tempo eu me formei, para não expor a idade, mas que eu me lembro muito bem que eu pensava assim, poxa vida, como é que eu vou tentar materializar toda essa teoria, né? E aí uma das formas que hoje eu tento buscar é essa, de materializar, de vivenciar o nosso projeto ético-político nessa prática cotidiana, de apresentar outras possibilidades dentro do que está posto também, né? E de ele não ter um sentimento de comodismo, de certo modo, e buscar também transformações, dele ver assim, olha, essa comunidade não está legal, eu também posso ser agente de transformação, eu não posso só ficar dependendo disso, não posso só ficar dependendo daquilo, mas fazer um processo de construção, mas que ele tenha consciência daquilo e que ele vai ter muitos desafios, porque a sociedade nos impõe esses desafios, a sociedade capitalista como está posta hoje, né, que na sua maioria a molecada, e aí isso são dados apresentados junto aos documentos de medidas socioeducativas aí produzidos pela MDS, por exemplo, vai dizer que a maioria desses jovens são homens, são do gênero masculino, de periferia e pretos, né? Então a gente já coloca todo esse processo de que, olha, você vai passar por isso, você vive a questão do racismo estrutural, né? A questão da falta de oportunidades que nos é negada enquanto viventes, né? Moradores de periferias.
Então, tudo isso é trabalhado também, mas também apresentar oportunidades de dizer, olha, nós, um coletivo, podemos buscar uma transformação, a gente pode tentar se organizar. E aí, nesse despertar, aí é que eu vou colocar aqui, há um despertar para um protagonismo juvenil, nessa perspectiva dele enxergar, começar a enxergar um projeto de vida, né? E aí transformar o PIA, né, o plano individual, nessa proposta de um projeto de vida. E aí eu tento discorrer com relação a isso, contextualizando juventude, contextualizando adolescência enquanto categorias, e esse reconhecimento enquanto sujeitos históricos.